Boa tarde, o meu nome é Giovanni, eu sou professor aqui da Escola de Tempo Integral Manuel Duarte da Cunha e hoje eu vou trazer uma parte introdutória do conteúdo de eletromagnetismo, ou seja, nós vamos começar a definir a ideia de carga elétrica, nós vamos iniciar então o nosso estudo sobre eletromagnetismo, beleza? Bom, assim como toda a ciência, a ideia de eletricidade ou a ideia de carga elétrica, ela foi construída historicamente. O que é isso? As pessoas, os primeiros filósofos, os primeiros físicos, matemáticos, astrônomos, eles começaram a estudar, a desenvolver a eletricidade séculos antes de Cristo. Então faltava muito conhecimento que ainda não tinha sido estudado, descoberto. Então as definições do que é carga elétrica anteriormente não é compatível com a definição que a gente tem hoje a partir da construção ou da descoberta, por exemplo, dos átomos, das partículas elementares, no caso que constitui a matéria, ok? Então, a partir do surgimento do átomo, uma nova definição, uma nova ideia surgiu da construção da ideia de carga elétrica, beleza? Então, vamos lá. A gente começa definindo carga elétrica, eletricidade, a partir da menor partícula que constitui a matéria, através de partículas elementares. O que é isso? Se a gente pudesse pegar qualquer material existente na natureza e se a gente pudesse dividir esse material o máximo possível, ao ponto de ter uma partícula e dividir um material, dividindo, ao ponto de a gente não conseguir dividir mais ou a partícula se tornar indivisível, a gente chegaria na estrutura de um átomo, certo? O que é um átomo? É uma partícula elementar indivisível. No interior desse átomo, ou o que compõe esse átomo em termos de outros materiais, seria as partículas prótons, elétrons e nêutrons. Bom, no núcleo, no centro desse átomo, a gente tem os prótons e os nêutrons, que compõem o núcleo do átomo. Na parte externa do átomo, que a gente chama de eletrosfera, nós temos os elétrons, certo? No que refere à ideia de eletricidade ou cargas elétricas, a gente começa definindo carga elétrica a partir dessas duas partículas elementares, os elétrons e os prótons. Convencionalmente, foi convencionado isso, os prótons eles são dotados de uma carga elétrica positiva e os elétrons são dotados de uma carga elétrica negativa. E os nêutrons, o nome já diz, é uma carga elétrica, é uma partícula neutra que não possui carga elétrica, correto? Beleza, muito bem. Bom, então o que vai conferir, o que vai definir então a ideia de eletricidade são essas partículas elementares, os prótons e os elétrons. Então, os portadores de cargas elétricas, dentro da eletricidade que a gente utiliza, a gente vai trabalhar com a ideia dos elétrons, tá? E também existem outras partículas carregadas positivamente ou negativamente, que é os íons, que são os cátions positivos e os ânions negativos. Mas nós não vamos trabalhar com essas partículas, nós vamos trabalhar dentro da eletricidade, a gente trabalha com os elétrons, beleza? Bom, quais são as principais características dessas partículas? Bom, nós temos aqui três partículas que compõem o átomo, elétrons, prótons e nêutrons. Nós temos aqui a carga elétrica de cada uma e a massa de cada uma para a gente ter uma ideia como que essas partículas são, quais são as características principais dessas partículas. Bom, o elétron e o próton, em módulo, terá sempre a mesma carga elétrica, que corresponde a 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb. O que é Coulomb? Coulomb é a unidade do SI, a unidade no Sistema Internacional de Unidades, para medir cargas elétricas. Então, nós temos os elétrons, que tem uma carga menos 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb, e o próton, 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb, correto? O que difere o elétron e o próton em termos de natureza, de material, de partícula? O que vai diferenciar essas partículas é a sua massa. A massa do próton
é aproximadamente 10.000 vezes maior que a massa dos elétrons. Ou seja, a massa do elétron é como se fosse uma poeirinha comparado com a estrutura do átomo, né? Ou seja, o átomo é muito massivo. Então, se a gente vê essa composição de acordo com essa tabela aqui, nós temos então que a massa do próton é 1,67 vezes 10 a menos 27, a massa do nêutron também é a mesma massa do próton e a massa do elétron é 9,1 vezes 10 a menos 31 kg, ou seja, 10.000 vezes aproximadamente menor. Então, se a gente for analisar a estrutura de um átomo, nós temos que toda a massa, ou praticamente quase toda a massa do átomo está constituído no seu núcleo, porque no seu núcleo tem os prótons e os nêutrons, e eles são extremamente massivos comparado à massa dos elétrons, certo? Muito bem. Bom, a partir dessa ideia, a gente começa então a entender como que um corpo é eletrizado, ou como que então que essas partículas se comportam para eu dizer, por exemplo, que um corpo está carregado eletricamente ou está descarregado, ou como que isso acontece? Então vamos lá. Como então que ocorre a eletrização? Como que um corpo, por exemplo, como que uma partícula, ela pode estar carregada positivamente, negativamente, ou o que significa uma partícula eletricamente neutra? Bom, vamos lá então. Uma partícula, ela está eletricamente neutra quando a gente tem equilíbrio das cargas elétricas, ou seja, quando eu tenho o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Um erro que acontece geralmente é que as pessoas acham que um corpo eletricamente neutro é aquele corpo que não tem prótons e nem elétrons. Isso é um erro grave, porque todo material que existe na natureza ele é composto de átomo, e todo átomo na sua estrutura tem elétrons e prótons. Então não tem como existir um corpo sem elétrons e prótons. Existe um corpo que tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, e nessa situação esse corpo está eletricamente neutro, correto? Conforme a minha representação aqui, nós temos um corpo, ele tem nesse caso representando aqui 5 prótons e 5 elétrons. Então, nesse caso, o número de prótons é igual ao número de elétrons, ele está em equilíbrio e, consequentemente, está eletricamente neutro. Beleza? O que significa um corpo eletricamente positivo? Bom, uma coisa que eu tenho que entender é o seguinte, que toda vez que um corpo ele carrega ou ele deixa de ser neutro, por exemplo, se ele perdeu elétrons, se ele cedeu o elétron para outro corpo, aquele corpo que cedeu o elétron, ele ficou com falta de elétron e automaticamente ele está carregado positivamente. O corpo que recebeu, um corpo neutro, por exemplo, que tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, que ele recebe um elétron a mais, que gera um desequilíbrio ao receber um elétron a mais, então ele ficou carregado negativamente, porque ele tem mais elétrons do que prótons, ou seja, ele tem excesso de elétrons, correto? Então nesse caso aqui eu tenho um corpo onde tem 1, 2, 3, 4, 5 prótons, e representando aqui, e apenas 3 elétrons, ou seja, o número de prótons é maior que o número de elétrons. Então eu posso definir que esse corpo ele está eletricamente positivo, carregado positivamente, correto? Outra situação é quando esse corpo, por exemplo, um corpo neutro, ele cede elétrons, ele recebe elétrons de outro corpo, ok? Um corpo neutro recebe elétrons de outro corpo, há um desequilíbrio, ou seja, ele fica com mais elétrons do que prótons, e nesse caso ele fica carregado negativamente, ou seja, quando o número de próton é menor que o número de elétron, esse corpo vai estar com excesso de com excesso de elétrons e, consequentemente, vai estar carregado negativamente, beleza? Então, uma observação muito interessante dentro da eletrostática que a gente tem que entender. Qual é essa observação? No processo de eletrização de um corpo, o que vai sair e entrar no corpo não vai ser próton, não tem como sair próton. Para eu tirar próton do núcleo de um corpo,
é uma quantidade de energia muito grande, que aí no caso mexe na estrutura do átomo, é um quantitativo de energia muito grande, então não é possível dentro da eletricidade, dentro do processo da eletrostática, sair próton de um corpo. O que vai sair e entrar vai ser elétrons, beleza? Sempre a troca ocorre a partir dos elétrons e não dos prótons. Então, no processo de eletrização de um corpo, os elétrons que se deslocam de um corpo para outro, correto? Então, baseado nessa ideia de quando o corpo está carregado positivamente ou negativamente, a gente consegue, na física, quantificar ou determinar a quantidade de carga elétrica que tem um corpo, seja ela carregada positivamente ou negativamente, considerando que o que vai definir que um corpo está carregado positivamente ou negativamente é o número de elétrons em excesso ou o número de elétrons que falta naquele corpo. Então, a gente trabalha com essa ideia de quantificação de carga elétrica. Como que a gente vai trabalhar assim? Bom, então a gente começa definindo primeiro o que é carga elementar. O que é uma carga elementar? Carga elementar é, na verdade, a carga correspondente a um elétron ou um prótons. Então, eu digo que a carga elementar em módulo, o valor numérico dessa carga elementar, que corresponde a um elétron ou um próton, equivale a 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Então, isso aqui, na verdade, dentro da eletricidade, é uma constante. Porque toda vez que eu falar de carga elementar, o que eu vou associar? Carga elementar é a carga de um elétron ou de um próton e tem um valor numérico de 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb, correto? Então, como que eu vou calcular a quantidade de carga elétrica que tem em um corpo ou o número de elétrons que compõem a carga elétrica de um corpo? A partir dessa equação, Q é igual a N vezes E, onde Q é a quantidade de carga elétrica medida em coulomb, né? Carga elétrica medida em coulomb. N é o número de elétrons que aquele corpo doou ou recebeu para ter a determinada carga elétrica, e E é a carga elétrica elementar, beleza? Então, a partir dessa equação, Q é igual a N vezes E, eu consigo quantificar ou determinar a carga elétrica de um corpo, beleza? Então, vamos lá, virando aqui, carga elétrica, na verdade, a carga elétrica de um coulomb, na verdade, é uma quantidade de carga elétrica muito grande. Geralmente a gente trabalha dentro da eletricidade com quantidade de carga elétrica menor ou subdividida. Então a gente trabalha com a ideia de múltiplo de carga elétrica. Então quais são os múltiplos de carga elétrica que a gente vai trabalhar? 1 milicoulomb, mili vem de 1000, é 1 coulomb dividido em 1000 partes, que aí vai chegar a 0,001, que corresponde a 1 vezes 10 na menos 3 coulomb, correto? Nós temos 1 microcoulomb. Um microcoulomb é um coulomb dividido em 1 milhão de partes, que corresponde a 0,000001, que é a mesma coisa de 1 vezes 10 na menos 6 coulomb em notação científica. Nós temos um nanocoulomb, que é 1 coulomb dividido por 1 bilhão, né? 1 coulomb inteiro dividido em 1 bilhão de partes iguais, isso vai me dar um valor de 1 vezes 10 a menos 9 coulomb, certo? Em notação científica. E aí a menor ainda, um valor menor, de uma subdivisão menor, é 1 picocoulomb. 1 picocoulomb corresponde a 1 coulomb inteiro dividido em 1 trilhão de partes iguais. Isso em notação científica é 1 vezes 10 a menos 12 coulomb, beleza? Então vamos lá no nosso exemplo lá para a gente fechar a aula de hoje, correto? Então o exemplo é esse, ó. Uma partícula está eletrizada positivamente com a carga elétrica de 4 microcoulomb. Como o módulo da carga elementar é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb, determine o número de elétrons retirado dessa partícula. Simples, né? Nós temos aqui uma quantidade de carga elétrica de 4 microcoulomb. 4 microcoulomb equivale a 4 vezes 10
na menos 6 coulombs. Nós temos a carga elementar. A carga elementar sempre é uma constante. Vai valer 1,6 vezes 10 na menos 19. E eu tenho interesse em definir ou saber qual é o número de elétrons que foi retirado do corpo para que esse corpo fique carregado, para que esse corpo ficasse carregado positivamente com a carga de 4 microcoulombs. Certo? Então, quantos elétrons foi retirado? Quantos elétrons esse corpo doou para ter essa falta de elétron ou essa carga positiva? Certo? Então, Q é igual a N vezes Z. Então, eu vou ter 4 vezes 10 na menos 6, igual a N, que é o número de elétrons que eu estou procurando, vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 na menos 19. Então, N vai ser... Pega o número que está multiplicando, ele passa dividindo, não é isso? Então, 4 vezes 10 na menos 6, dividido por 1,6 vezes 10 na menos 19. Bom, isso aqui, como que a gente faz quando a gente tem potência de base 10 e uma divisão? A gente divide o número primeiro, então divide 4 dividido por 1,6, vai me dar um número 2,5, porque 4 dividido por 1,6, 2,5. A gente repete a base 10 e faz o que com os expoentes? Subtrai os expoentes, diminui os expoentes. Então vai ter que diminuir menos 6 menos 19. Menos 6 menos, porque é uma divisão de potência de 10, menos 19. Então vai ser menos 6 mais 19. Isso vai me dar um valor de 13 positivo, né? Aí vem aqui, ó, 13 partículas, né? Esse é o valor, correto? Então, quantas partículas saiu, foi retirado do corpo neutro, por exemplo, para ter uma carga de 4 microcoulombs? Isso equivale ao número de 2,5 vezes 10 na 13, o quê? Elétrons, certo? Então é isso aí, as primeiras definições aí de carga elétrica. Na próxima aula a gente trabalha os processos de eletrização, que aí a gente vai trabalhar outras relações aí de troca de elétron também, beleza? Então ajude aí a divulgar esse material, se possível, tá? Compartilhe aí com os outros colegas, dá um like, curte lá o vídeo, para que outras pessoas também tenham acesso a essa videoaula. Muito obrigado e até a próxima!